Deus, ele é tremendo, né? Nós, desde o começo do culto, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor através dos louvores, através daquilo que já foi dito. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo de número 9, o verso de número 59 a seguir. Porque nós temos vivido um tempo em que as pessoas, elas estão se martirizando, elas estão carregando um peso extra. E eu quero convidar você nesta noite, você que está nos assistindo, né? Enquanto eu estava gravando a live ali, eu vi que tem pessoas de Guaíra, Assis Chateaubriand, São Paulo, né? Pessoas da Espanha. Então que Deus possa estar abençoando a sua vida e possa estar falando com você. Tem pessoas aqui da Rio Grande, o pessoal que está acompanhando aí. Então que possa estar abençoando. E já foi falado aqui que Deus, ele é amor. Então essa palavra aqui, eu creio que ela vai vir de encontro ao meu e ao seu coração, para nos dar algumas diretrizes de como caminhar com Deus. Lucas, capítulo de número 9, verso de número 59 a seguir, diz assim: E disse a outro: Segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai, anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E disse-lhe Jesus: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Agora abra a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis, 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 15 a seguir. 1 Reis, capítulo de número 19, verso também de número 19 a seguir. 1 Reis está lá no começo da Bíblia. Conta a história dos reis de Israel. Também diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safaté, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e as deu ao povo. Comeram, então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Pode se sentar, querido. Muitas vezes, queridos, nós aumentamos as nossas cargas com coisas do passado. Para ilustrar de uma forma bem rápida e fácil, uma senhora, e existem muitas pessoas assim, ela gostava de guardar coisas. Então tudo que se encontrava, ela dava um jeitinho de levar para casa e guardar, com aquela mentalidade: vai ter utilidade uma hora. E a sua casa foi se tornando meio que complicada, porque havia muitas coisas. Então ela começou a guardar dentro de outras coisas. E uma certa manhã, ela pega a sua sacola de ir ao mercado, aquelas sacolinhas que tem a rodinha, só que dentro da sacola também tinha coisas. E ela vai ao mercado.
E ela faz a sua compra, compra as suas coisas, e no retorno chega um determinado momento de uma subida que ela não consegue puxar o carro, aquele carrinho. Daí passando um jovem, vê ela, fala assim: senhora, quer uma ajuda? Ela fala: eu agradeço. No que ele começa a puxar o carrinho, ele fala: tá pesado, hein? E quando ele chega na casa dessa mulher e ajuda ela com as compras, que ele vê o fundo do carro, fala: agora eu entendo o porquê que o seu carrinho está pesado. Porque ela estava carregando um peso extra. O que muitos de nós fazemos. Deus, ele é amor. Deus, ele nos ama. A Bíblia diz de tal forma que ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos perdoar. Mas existem coisas nas nossas vidas que nos atrapalham de ter uma vida digna com Deus. E quando eu falo uma vida digna, queridos, não é você ter tudo que você sonha, não é você ter tudo que você quer, mas é você ter uma vida íntegra com Deus. E para se ter uma vida íntegra com Deus, nós temos que deixar o passado no seu devido lugar. Nós temos que abandonar as coisas do passado. Nós temos que deixar cada coisa no seu devido lugar. Outrora aqui, eu já preguei, já falei para os irmãos que ninguém vive o passado e ninguém vive o futuro. A nossa vida, ela se dá no presente. Ninguém morreu ontem, porque quem morreu ontem para ele era hoje. Ninguém vai morrer amanhã, porque a hora que o amanhã chegar, que a morte chegar para essa pessoa, vai ser o hoje. Ela vai estar vivendo o hoje. Então o passado para nós, ele não deve existir. Da forma de trazer jugo, de trazer peso para as nossas vidas. Note que no primeiro livro que nós lemos lá em Lucas, capítulo de número 9, Jesus, ele chama duas pessoas e as duas pessoas falam praticamente a mesma coisa. Um pede para ir sepultar os mortos e outro para se despedir. E Jesus fala assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Aqui Jesus, ele já está nos dando uma lição. Ele já está nos mostrando que o passado tem que ficar no seu devido lugar. Ontem você era servo, mas hoje eu estou te chamando. Então o que passou, o que ficou daquele momento para trás, tem que ficar no seu devido lugar. Porque se nós entrarmos de repente nessa história, irmãos, um velório em Israel durava cerca de 30 dias. Quando que essa pessoa ia começar a seguir Jesus? Porque eles guardam luto durante 30 dias. Deixa eu sepultar meu pai, meus parentes, querido. Jesus já ia estar em outra cidade. Então Jesus fala para ele: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, enquanto a tu segue. Queridos, e Jesus, ele estava ensinando justamente isso. Deixa o passado no seu devido lugar. Já ouviu aquele ditado? Não adianta chorar pelo leite derramado. Já passou. Já derramou. Não adianta. E quando nós queremos seguir, quando nós queremos servir a Deus, quando nós queremos ser participantes do amor de Deus, nós temos que entender isso. Porque se nós não deixarmos o passado para trás, querido, isso vai nos atrapalhar. Porque você vai trazer uma carga extra. E daí quando acontecer uma situação na tua vida, você vai lembrar do quê? Do passado. O pastor, ele estava dando aqui algumas orientações acerca do jejum. E se a gente não se atenta para as coisas, queridos, porque Deus, ele deixou claro, pastor, que vão acontecer algumas coisas
que é para a gente se preparar. Mas se quando essas coisas começarem a acontecer, você não estiver preparado, e você começar a olhar o passado para trás, você vai falar assim: lá atrás eu não passava por isso. Você traz um peso desnecessário para a sua vida. Você coloca um peso maior do que o que é para ser. Briga de casal é assim, né? O povo fala que mulher tem cérebro de elefante, né? Lembra lá da infância? Eu nem sei. Eu dos 7 anos para baixo. E eu converso com pessoas que lembram de 2 anos. Eu falo, meu Deus do céu. Você já viu que em brigas de casal, discussões de casal, começam a surgir coisas desnecessárias? Por quê? Porque não deixou o passado no seu devido tempo. Passou. Ah, mas eu sei. Foi hoje isso, né? Então, não adianta trazer o peso desnecessário. Porque isso só vai prejudicar a minha e a sua vida. E enquanto nós não entendemos isso, a nossa vida ela não flui da maneira que deveria fluir. E agora já nessa segunda história que nós lemos de Elias e Eliseu, eu acho tremendo. Porque quando Elias passa, a Bíblia relata que Eliseu ele estava trabalhando. Estava arando a terra, uma junta de bois. Estava com a 12ª, ou seja, com a 12ª junta de bois. Provavelmente era o último. Porque quando você vai arar uma terra, eu falo isso porque eu já fui de sítio. Quando você vai arar uma terra, se você vai com mais de uma junta, ou 2, no caso, na minha época já não se usava mais tanto boi, usava mais cavalos. Mas não vão todos alinhados. Vai um na frente, um pouco mais atrás. Porque se um sair fora da linha lá, ou se um cavalo se assusta, ou se um boi se assusta e tiverem todos os aparelhos alinhados, além de virar um emaranhado ali, uma confusão de animais, vai quebrar os instrumentos. Então ele estando com a 12ª junta, ele estava, que nem diz o povo aí, estava comendo poeira dos outros. E de repente Elias passa e fala: Eliseu, segue. Ele fala assim: deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Ele honrou o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. E o que me chama a atenção nessa história foi a atitude de Eliseu. A Bíblia diz que ele pega a junta de bois e mata. Pega o arado, a madeira do arado, e usa para fazer o churrasco. Irmãos, ele não tinha lido Lucas, mas ele não queria lembrar do passado. Glória a Deus. Ele pegou tudo que poderia fazer ele lembrar do passado. Os bois ele matou e o arado ele queimou. Para ter uma nova vida. Para seguir Elias. Para servir Elias. E se você der continuidade nessa história, vai chegar um momento em que Elias está caminhando com ele e fala assim: pede o que queres. Eu quero dupla unção daquilo que Deus deu para você. E nós já sabemos a história. Ele recebeu a dupla. Mas porque ele tinha no seu coração, querido, que o passado tinha que ficar no lugar dele. Que a partir daquele momento, ele tinha que escrever uma nova história. Ele tinha que viver uma nova história. E quando nós não carregamos o peso desnecessário, nós conseguimos. É a mesma coisa, querido. Se você sair com uma bolsa e começar a caminhar, não precisa ir muito longe não. Você desce aqui no começo da rua aqui embaixo e vem pegando pedra de lá aqui e colocando dentro da bolsa. A hora que chegar aqui, na esquina de cima, você vai estar ofegante. E quando nós carregamos o passado, nós fazemos isso. Nós deixamos de viver o que é para vivermos,
para viver coisas que já passaram. As pessoas poderiam olhar para mim e falar assim: mas você era um drogado, você era um traficante, você era isso, você era aquilo. Eu era. Porque a palavra do meu Deus diz que quando eu aceitei a Jesus, eis que as coisas velhas se passaram. Oh, glória a Deus. E eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. E a palavra diz, querido, que diferente de mim e de você, Deus, Ele lança os meus pecados no mar do esquecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o quão relativo é o teu passado para Deus. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Deus, Ele não se lembra do meu e do seu passado. E por que que eu e você temos que lembrar? O passado, querido, só serve para uma coisa: para te impedir de viver o presente. Porque quando Satanás consegue fazer você viver o seu passado no seu presente, ele destrói teu futuro com Deus. E você consegue identificar pessoas assim. Quer ver um exemplo? Você vai conversar com uma pessoa e a pessoa começa a conversar com você: nossa, caramba, você tem que ver o que eu fazia. É uma pessoa que vive do passado. Ela ainda não aceitou que aquilo passou. Sabe aquelas pessoas que ficam remoendo mortes? Mas você viu o jeito que o fulano morreu, era tão bom. E tem pessoas que se traumatizam com isso. Não, Deus não existe. Porque se Deus existisse, Deus não tinha permitido que isso acontecesse. Olha a palavra do passado. Começa a trazer o passado à tona e não vive o presente. Tem gente que não fala eu te amo para a esposa, para o esposo e para os filhos, porque não ouviu isso no passado. O passado é uma carga desnecessária. Eu já ouvi pessoas falarem para mim, de pessoas que a gente foi ministrar, de falarem assim para mim: sabe por que eu não caso? Porque no casamento passado eu fui frustrado. Então, se esse não der certo, eu não tenho que assinar papel nenhum. As pessoas que vivem do passado, elas estão propícias a não darem certo no presente e não terem um futuro. Porque o passado ele vai nos impedir, o passado ele vai nos paralisar, o passado ele vai fazer com que a gente não viva a plenitude do amor de Deus. Porque se Deus ele lança fora, se Deus ele lança no mar do esquecimento, por que que você temos que ficar lembrando de coisas que machucam? Porque o passado ele só serve para isso, para machucar. Vou falar de mim, porque falar da vida dos outros é fácil, né? Mas, querido, você quer ver uma palavra que machuca uma outra pessoa? É você lembrar ela do erro do passado. Você não está fazendo bem para ela. Você não está lembrando ela para que ela não faça de novo. Você está cutucando uma ferida que estava cicatrizada. Você está ferindo novamente a pessoa. E você acha que Deus se agrada disso? O passado ele tem que ficar no lugar dele. Se tem algo que o meu passado me traz um certo tipo de orgulho, é saber que Deus mudou toda a minha história. Aleluia. E Satanás foi envergonhado. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando as pessoas falavam que eu não ia chegar aos 21 anos, por causa da vida que eu levava com o tráfico de armas, Deus olhava lá de cima e falava: vai, Deus, Aleluia. vai passar.
Quando as pessoas passavam perto de mim e viam drogas, e falavam para minha mãe, falavam assim, seu filho vai chegar em casa num caixão. Minha mãe falava, não, ele vai ser um pregador da palavra. Glória Aleluia, a Deus. Deus. Aleluia. Porque o passado, querido, ele serve para ficar lá. Porque se o passado fosse bom para o seu presente, Deus ele não lançava no mar do esquecimento. E nós, seres humanos, temos isso. Um exemplo disso, que a Bíblia nos relata, Abraão. Abraão, para viver a plenitude do que Deus tinha para a vida dele, ele teve que deixar o passado aonde? Lá na terra dele. Quando Deus fala com Abraão, ele fala, Abraão, sai da tua casa e do meio da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te direi. Você já pensou, querido? O cara, até então, ninguém tinha tido contato com Deus da forma que Abraão teve. Aí o cara ouve uma voz e fala assim, ó, sai da tua casa, do teu conforto, sai da tua parentela, do teu sustento, e vai para onde? Para o deserto. Para um lugar aonde eu te mostrarei. Ele saiu sem rumo. Ele saiu à deriva. Irmão, deserto não é para qualquer um. Durante o dia o sol chega a 65 graus e durante a noite é negativo. Então são dois extremos, é calor demais e frio demais. É por isso que quando Deus tira o povo do Egito, durante o dia havia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Para que houvesse uma temperança ali no negócio. Agora você imagine o Abraão saindo da sua casa com a sua esposa ali, o seu sobrinho. Não sei com quantos animais saiu. Mas ele olha para aqueles animais, olha para frente, só vê areia. Aí ele começa a olhar para trás e fala, rapaz, mas lá tinha água, tinha isso, tinha aquilo, e eu estou aqui no meio desse deserto sem nada. Se ele olhasse para trás, ele ia regredir. Se ele regredisse, ele não ia ser o pai da fé. Jacó, outro exemplo. Jacó, ele vivia do seu passado. Tanto é que quando ele tem um encontro com Deus, um pouco antes do encontro com Deus, o que ele fala para suas esposas e para os seus servos? Vão adiante. E quando virem o meu irmão, porque ele tinha medo do passado, ele tinha medo de morrer, vocês falam que eu estou indo com presentes aí. Que eu estou indo para ser seu servo. Quando Deus havia dito que o irmão dele seria servo dele. Mas ele trouxe o passado à tona. E se ele não tivesse um encontro com Deus, a história dele poderia ter sido outra. Note que Jacó só teve uma vida plena com Deus quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus e deixou o passado no seu devido lugar. Aleluia. Então o passado, querido, para nós, ele não serve para nada a não ser para testemunhar as bênçãos de Deus na nossa vida. Aleluia. Davi, se a gente começar a caminhar pela Bíblia, irmãos, nós vamos ver pessoas. Davi, a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, num determinado momento da sua vida, o que ele faz? Olha pela janela, vê uma mulher bonita, se deita com ela, só que ela era casada, ela fica grávida. Aí, para a mulher não ser apedrejada e nem ele trama a morte do marido da mulher para desposar ela. E enquanto ele vive toda essa tramóia e começa a olhar o pecado, o erro do passado,
Olha aqui que ele fez. Além de errar, de pecar, porque ele trouxe isso para a vida dele, ele se tornou um assassino. Mas chega um momento que a Bíblia diz que ele se arrepende amargamente, que ele rasga o seu coração para Deus. E quando isso acontece, ele começa a viver as boas novas de Deus. Então o passado, querido, ele tem que ficar no seu devido lugar. E se nós formos decorrer pela Bíblia, nós vamos ver Jeremias, Isaías, Pedro, Tiago. Nós vamos ver tantas pessoas que tiveram que deixar o passado. Pedro era um cara sanguinário. Ele era pescador, mas ele era um cara sanguinário. Tanto é que ele era um dos únicos que a Bíblia relata que andava armado com Jesus. Ele andava armado. Quem que foi que cortou a orelha de Malco lá? Pedro. Por que Pedro andava armado ao lado de Jesus? Você não sabe? Nem eu. Mas ele andava. Porque ele ainda vivia o seu passado. Ele estava tendo um presente maravilhoso ao lado de Jesus. Mas ele não abandonou o passado. E quando o Malco chega ali para prender Jesus, ele já saca na espada, já corta a orelha de Malco. Jesus olha para ele e fala: Pedro, que negócio é esse? Porque Pedro, mesmo estando com Jesus, entenda isso, querido, mesmo estando com Jesus, existem pessoas que ainda vivem o seu passado. Porque o passado só vai sair da sua vida a hora que você decidir deixar ele no lugar dele. Pedro, querido, vivenciou todos os milagres de Jesus. Ele por Jesus para ir ao monte, ficar ali a vigília com Jesus. Ele foi um dos homens que viu Jesus ali na imagem com Elias, com Moisés. Mas ele ainda estava vivendo o seu passado. Ele ainda trazia à tona consigo o seu passado. E a prova disso é a arma que ele carregava com ele. Ele ainda não confiava em Jesus. Ele ainda confiava na sua espada. Ele ainda confiava na sua força. Porque ele era um cara forte. Ele era pescador, meu irmão. E para ser pescador não é para qualquer pessoa, não. E puxa vela, e puxa rede, puxa isso, e puxa aquilo. Tem gente que acha que é fácil. Não é, não. Você ir lá no pesca e pague com a varinha só, é moleza, né? Mas vai enfrentar um marzão lá. Dia de tempestade. Mas enquanto ele confiou no seu passado, as coisas elas não fluem, querido. Elas não fluem. Pedro, ele só viveu o melhor da vida dele quando ele se converteu de verdade e aceitou viver o presente com Deus. Aleluia, Deus. Quando a palavra fala que ele nega Jesus a terceira vez, a Bíblia diz que ele se arrepende amargamente, que ele chora. E a partir daí ele deixa o passado para trás. Aí nós vemos um novo Pedro. Aí nós vemos um Pedro que a Bíblia relata que por onde ele passava as pessoas enfileiravam enfermos, endemoniados, leprosos, para que a sombra dele passasse sobre as pessoas. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Ele não tocava. A sombra dele passando sobre aquelas pessoas eram curadas. Aleluia. Porque quando a pessoa abandona o passado, ela consegue viver o presente com Deus. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E Deus, na sua justiça, na sua infinita graça, ele tem uma vida nova para mim, para você que está nos assistindo. Ele tem uma vida nova para nós a cada dia. E é por isso que a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Porque senão você poderia pegar a misericórdia de ontem. Mas elas se renovam a cada manhã. Porque o passado tem que ficar no lugar
isso que eu, você e você que está nos assistindo temos que entender. Irmão, mas você não sabe como que é a minha vida. Eu estou vendo você aqui agora. Para mim o que importa é o agora. Porque o que passou dessa hora para trás já passou. Grande Deus. O que importa para Deus é o agora. Porque amanhã Ele decide se Ele vai te dar vida ou não. E é por isso, queridos, que eu louvo a Deus todos os dias pela vida do meu pastor. Porque quando começou esse negócio de coronavírus, eu falei, só falta o pastor Carlinhos fechar a igreja também. Eu já estava revoltado vendo os pastores fechando a igreja. Eu já estava revoltado, irmãos, ver notícia e pessoas, igreja fechou. Eu falei, misericórdia, Deus. Prega que Deus cura e fecha a igreja. Prega que Deus salve e se cala agora porque não pode sair nas ruas. Não dá a mão, um abraço para quem esteve lá na sede, já preguei sobre isso também. Tá no Facebook lá, para quem não estava, quiser assistir, tá lá. Irmãos, é incoerência. Você falar que o seu Deus cura e você está com medo de ficar doente. Eu ainda postei uma frase no meu WhatsApp um tempo atrás assim: ei, pregador, como é que você quer que as pessoas acreditem no Deus que você prega se nem você acredita nele? Olha aí. Ainda bem que tá ficando gravado, porque depois eu já esqueço. Aí o pastor me pergunta do que eu falei, eu já não lembro. Mas é uma verdade, queridos. Então vamos deixar o passado no lugar dele. Eu separei alguns versículos aqui para a gente encerrar. O primeiro está em Miqueias 7. Miqueias 7, 18 e 19 diz assim: ó, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e que esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, na bondade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Deus é maravilhoso. Ele não está preocupado com o nosso passado. Ele está preocupado com o nosso futuro. E para que nós tenhamos um futuro, nós temos que viver com Ele o nosso presente. Em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 17, diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Vou ler o 18 também, porque ora, onde há remissão, onde há o perdão destes, não há mais obração pelo pecado, não é necessário mais sacrifício. Glória a Deus. E em Mateus 11, a gente já está encerrando. Mateus 11, o verso de número 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, Pai. Queridos, não há necessidade de você ficar carregando o peso do passado. Não há necessidade de você ficar carregando os erros do passado. Não há necessidade de você ficar carregando o peso desnecessário. Viva o hoje. Diga eu te amo hoje. Abrace o teu filho hoje. Fala para tua esposa:
Corrija os teus erros hoje, os de hoje. Porque os do passado não tem como você corrigir. Mas o de agora dá. Irmão, eu sou uma pessoa muito irritada, muito irada. Vai orar, vai jejuar. Ainda dá tempo para você se salvar. Porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar a ira ultrapassar o pôr do sol. E enquanto nós continuarmos a trazer o passado à tona, a trazer o passado para a nossa vida atual, para o nosso presente, nós não vamos viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. E quando eu falo a plenitude de Deus, querido, porque isso vai impedir você de ter um relacionamento com Deus. Quer ver uma situação de passado bem presente? Quando o Espírito Santo começa a te tocar e começa a vir na sua mente uma língua que você não conhece. Aí o diabo astuto, ele pega e fala assim pra você, ó, igual do irmãozinho lá, que estava lá no culto. Aí você fala, é verdade. Acho que eu estou lembrando do que eu ouvi o irmão falar e estou copiando. Irmão, o Espírito Santo só existe um. Há diversidade de línguas, mas isso é um dom. Isso não é uma regra. Se todos orarem na mesma língua do Espírito Santo, o Espírito é o mesmo. É um só. E quando há alguém no meio do povo que tem diversidade de línguas, entendam. Isso é dom. Isso não é regra. E muitas vezes dentro da igreja, dentro do seu casamento, dentro da sua casa, você não vive o melhor porque você lembra do seu passado. Porque você traz o seu passado para o teu presente. Então, para nós vivermos as bênçãos, as vitórias de Deus, para nós vivermos a plenitude do nosso casamento com os nossos filhos, os nossos relacionamentos, nós temos que deixar o passado no seu devido lugar. E a Bíblia diz que o lugar do passado é aonde? É no mar do esquecimento. Então, se o seu jugo está pesado, há uma grande probabilidade de você estar carregando um peso desnecessário. E daí, aplique Mateus 29:30 na sua vida. Troca o seu jugo pelo de Jesus. Troca o seu fardo pelo dele. Vamos nos colocar de pé, querido. Eu quero orar antes de passar. Eu nem sei que horas que é, mas eu acho que não é meia-noite ainda. Eu tentei ser rápido. Enquanto esse irmão Cristiano vai nos auxiliando aqui. Eu vou orar com os irmãos. Queridos, eu não sei como está o seu fardo. Eu seria hipócrita de falar. Mas o Deus ao qual eu sirvo, Ele sabe. E a palavra dele diz que Ele não se lembra dos teus erros, das tuas falhas, dos teus pecados. Então vamos fazer uma oração e pede para Deus trocar o seu fardo, para Deus trocar o seu jugo. Troca pelo dele, querido. E tenha em mente isso. Grave essa mensagem na tua mente. Todas as vezes que vier uma situação na tua vida que começar a surgir na sua mente coisas do passado, rejeita em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Não traga isso à tona, querido, porque quando você traz isso à tona, você pode ferir você pode ferir a pessoa que está do seu lado, você pode deixar de viver o que Deus tem para você por causa disso. Amém, glória a Deus. Muitas pessoas, elas olham para mim, para você e falam, é um bando de louco. Estão numa igreja, com um aglomerado de pessoas,
Já falaram isso pra mim. Se tiver assistindo, depois vai me chamar no WhatsApp, né? Mas minha irmã falou isso pra mim. Minha irmã, você é um louco, você é um irresponsável. Eu falei, não, filha, existe uma coisa que eu tenho que você, eu acho que se esqueceu. Aleluia. E como uma música que a gente sempre canta, eu tenho um Deus que não vai deixar nada disso me matar. Glória a Deus. Quer seja coronavírus, quer seja arma, como já apontaram, colocaram arma na minha cabeça, falaram que ia me matar. E ainda fui abusado, ainda peguei e coloquei aqui ainda. Falei assim, ó, tira aqui, porque se você não me matar, você sabe o que vai acontecer com você depois, né? Então, queridos, não existe arma forjada no mundo que possa nos atingir. Não existe praga que possa chegar à sua tenda, diz a palavra do Senhor lá no Salmo de número 91. Praga nenhuma chegará à sua tenda. E nós vamos lá para o Novo Testamento, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então deixa o passado no lugar dele e viva o teu presente, a tua vida com Deus, com as pessoas que estão do seu lado. Viva o melhor da tua vida. E para você fazer isso, você tem que deixar o passado no lugar dele. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Narai contra lamandas, frimicante vasto e andaramandas. Pai eterno, Pai amado, nós ouvimos, Senhor, a tua palavra e contra lamandarai, xerebecantarás. E a tua palavra, Senhor, ela é fiel, ela é justa, Senhor, e é digna, Pai, de credibilidade. Não é, Senhor, o homem aqui, ó Deus, que está transmitindo ela que é digno de credibilidade. Mas a tua palavra, Senhor, ela não mente. A tua palavra, Senhor, ela não falha. A tua palavra, ela é verdadeira. E a palavra, Senhor, diz que só Jesus é o caminho. Oh, grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus. E não existe nada, Senhor. Nada, Pai, que possa nos acusar. Não existe nada, Senhor, que possa, Senhor, trazer à tona o nosso passado. Glória porque a tua palavra diz lá no livro, Senhor, de Isaías, capítulo de número 53, que Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, que o castigo, ó Deus, que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e que contra nós nenhuma condenação há. Aleluia. Então, Pai, nós queremos lançar na cruz, queremos lançar, Senhor, sobre Jesus o nosso fardo, o nosso jugo, Senhor, aquilo, Senhor, os pesos extras, ó Pai, que temos trazido para as nossas vidas. Pai, a carga extra que temos trazido para os nossos relacionamentos, quer seja conjugal, quer seja ministerial, quer seja, Senhor, social. Pai, aquilo que tem nos impedido, glória, glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos viver, Senhor, a tua palavra. Nós queremos viver, Senhor, a plenitude, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Sim, Espírito Santo. Por isso, Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo que se move neste lugar, que está no nosso meio. Aleluia. Mais uma vez nós te pedimos, troca o nosso fardo, troca o nosso jugo pelo teu. Porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave e que o teu fardo é leve. E ensina-nos a caminhar, a vivermos o nosso presente. Porque o passado, ele deve ficar no lugar dele. Louvado Jesus. E o lugar dele, segundo a tua palavra, é no mar de esquecimento. Narai, oh, aleluia! Grande Deus, poderoso. Santo, santo, santo és tu, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fale com o Senhor.
teu fardo com Ele nesta noite. Você que está em casa, que está vendo esta live, essa transmissão ao vivo, fala com o Senhor, fala com o teu Pai neste momento, aquele que está te vendo a todo momento. De suas mãos. Se tem uma coisa que pode mudar a tua vida, é você conhecer o nome desta palavra. Esse Pai não falha, e esta palavra não mente. Então se entregue. Entrega a Ele nesta noite. Entrega a Ele nesse teu passado, no passado, viva o teu presente, para que Deus te dê um futuro abençoado no presente. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Deixa essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a vida não floresça, não haja por mim, tudo poderá viver a minha alegrarei, toda minha alegrarei, toda minha Vai encerrar.